O lançamento vertical é quando um corpo é lançado na direção vertical e pode se mover para cima ou ir para baixo. Então nós temos que esse movimento ele é uniforme retardado na subida e uniforme acelerado na descida. Por quê? Quando você lança um objeto para cima, devido à aceleração da gravidade, ele vai perdendo velocidade. E quando ele está caindo, ele vai ganhando velocidade. Veja o diagrama aí. Então imagine que o corpo é lançado com 30 metros por segundo. Devido à aceleração da gravidade, esse corpo ele vai perdendo velocidade. Então a cada segundo que passa, ele vai diminuindo sua velocidade, até chegar à altura máxima. Quando esse corpo chega na altura máxima, a velocidade dele é zero. Então o corpo ele para e depois ele volta a descer. Então veja que ele continua sendo submetido à aceleração da gravidade, que sempre vai apontar para baixo. Então, após mais um segundo de trajeto, a velocidade dele é menos 10, após 2 segundos é menos 20, e após 3 segundos ele estaria com menos 30. Então, veja que a velocidade que ele parte é a mesma velocidade que ele chega, sendo que o sinal contrário, porque quando você lançou ele para cima, a velocidade apontava para cima. E quando ele chegou, a velocidade, o vetor velocidade, aponta para baixo. E também, devido a isso, podemos concluir que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Como os movimentos verticais realizam movimento uniforme variado, podemos aplicar todas as equações para o lançamento vertical e a queda livre. Então, as equações do movimento vertical são essas daí. Vejam que são bem parecidas com as equações do movimento uniforme variado. Só que, ao invés de usar o V, nós vamos usar VY, que quer dizer o movimento velocidade na direção Y, igual a V0Y mais AT. Onde A é a aceleração, que é mais ou menos o valor da gravidade. Por que esse mais ou menos? Esse mais ou menos vai depender do sentido da sua trajetória. O mais usual é que quando você esteja subindo e a força-peso sempre vai apontar para baixo, você use a aceleração como sendo negativa. E na queda livre, que o corpo está sendo abandonado, ou seja, a velocidade é na mesma direção da aceleração da gravidade, é usual usar o G positivo. A equação do espaço também é idêntica, só que no lugar do S nós estamos usando o Y, né, mais AT, onde esse A pode ser substituído pela aceleração da gravidade. E temos a de Torricelli. Vejam que as equações são idênticas. Um exemplo de queda livre. Uma bola de futebol é chutada para cima com a velocidade igual a 20 metros por segundo. Então, calcule o tempo que a bola vai demorar para retornar ao solo. E letra B, a altura máxima atingida pela bola, dado a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Havia. Neste exemplo, o movimento é uma combinação de lançamento vertical para cima mais um lançamento vertical para baixo, que neste caso também pode ser chamado de queda livre. Então, o mais indicado é calcularmos por parte. No movimento para cima, você tem a equação da velocidade, V igual a V0 menos GT. Por que estamos usando menos GT? Porque a velocidade está sendo para cima e a gravidade é para baixo. Então, se você está usando a velocidade positiva, você tem que considerar a aceleração negativa. Quando ele chega na altura máxima, a velocidade dele é zero. A velocidade inicial é 20, menos a gravidade que a questão manda você adotar como sendo 10, vezes t. Então, isolando o tempo, você tem que o tempo é de 2 segundos. Simples. E agora no movimento para baixo. Como não estamos considerando a resistência do ar, a velocidade final vai ser igual à velocidade com que a bola é lançada. O que eu falei anteriormente. Mesma velocidade que ele parte e a velocidade que ele chega. Então, você está considerando que a velocidade inicial é o ponto em que ele chegou na altura máxima, está caindo,
Então, ele, na altura máxima, ele tem uma velocidade de 0 e ele vai voltar com 20. Então, 20 é igual a 10t, t é igual a 2 segundos. Observamos que nessa situação, onde a resistência do ar é desprezada, o tempo da subida é igual ao tempo da descida. Então, o tempo total dele para a bola ir e voltar é de 4 segundos. Oh. Letra B. A letra B pede para você calcular a altura máxima. E sabendo o tempo da subida e a velocidade de lançamento, podemos utilizar essa equação aqui, h igual a h0 mais v0t menos 1 meio de gt ao quadrado. Substituindo os valores que você tem, nós temos que o h0 é 0, velocidade inicial 20 vezes o tempo, que é 2. Esse tempo é o tempo que ele chega até a altura máxima, menos 1 meio de 10 vezes 2 ao quadrado. 20 vezes 2, 40, menos 20, igual a 20. Então, a altura que a bola atinge é de 20 metros. Outra maneira de calcular a altura máxima seria usando a equação de Torricelli, né? Onde a velocidade final dele é 0, a inicial é 20, menos 2 vezes a gravidade, que é 10, e o ΔH é a variação da altura, que é a altura final menos a altura inicial. Então, resolvendo a matemática aí, a equação do primeiro grau, você tem que a altura também iria dar 20 metros. Mais um exemplo. Um ponto material parte do repouso em movimento uniforme variado e após percorrer 12 metros, está animado de uma velocidade escalar de 6 metros por segundo. Então a aceleração escalar do ponto material em metros por segundo vale. Veja, como eu falei anteriormente, que as questões que não tiver o tempo explicitado, você tende a usar a equação de Torricelli. Né? Procure usar ela porque ela vai ser mais simples para você resolver esse tipo de problema. Então, tirando os dados que a questão deu, como o corpo parte do repouso, você tem que a velocidade inicial dele é 0. Velocidade final é 6 e a distância percorrida é 12 metros. Bom, essa é a equação de Torricelli que nós vamos substituir. V quadrado é igual a V0 quadrado mais 2A delta S. Substituindo os valores, temos que a velocidade final é 6, 6 ao quadrado igual a 0 ao quadrado, mais 2A vezes a distância percorrida, que é 12. 6 ao quadrado, 36, 2 vezes 12, 24. Passando 24 para o outro lado, dividindo, você tem que a aceleração é de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Mais um exemplo. Um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera com aceleração escalar constante igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Pode-se dizer que sua velocidade escalar e distância percorrida após 3 segundos valem, respectivamente. Para esse problema, vamos utilizar os seguintes dados. Velocidade inicial é 0, o V final eu estou tentando descobrir, o T é 3 segundos e a aceleração é de 2. Como eu estou querendo calcular primeiramente a velocidade, então uso a equação da velocidade. V igual a V0 mais AT. Substituindo os valores, nós temos que o V é igual ao V0, que é 0, porque ele parte do repouso, mais 2 vezes a aceleração, vezes o tempo. Logo, minha velocidade é de 6 metros por segundo. Agora, para acharmos a distância percorrida, nós vamos utilizar essa fórmula, a função horária da posição, onde o S é igual ao S0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado sobre 2. Considerando o S0 igual a 0, nós temos que o S é igual a V0t mais 1 meio de AT ao quadrado. Então, você tem que essa distância vai ser, como a velocidade inicial é 0, esse produto aqui morre, né? 0 vezes t, 0. Mais 1 meio de 2 vezes 3 ao quadrado. Então, resolvendo essa conta simples, você tem que a distância é igual a 9 metros. Então, alternativa A.
Então, gente, com isso concluímos nossa aula. Espero que tenha sido proveitoso assistir essa videoaula e até a próxima.